Bem-vindo a mais um programa Transparência. Como eu já disse nos demais programas, nós estamos agora em 2019 reiniciando essa série entrevistando os vereadores. Comigo aqui hoje o Boni. Tudo bem, Boni? Tudo bom, Sérgio. Estamos aqui para falar um pouquinho da situação nossa na Câmara, né? 2 anos se passaram e eu começo já com essa primeira pergunta. Era o que você esperava ou pedras no caminho? Ó, eu vou repetir um depoimento que eu fiz nas redes sociais. Na minha campanha, a gente acha que você muda o Brasil. Na campanha não. Quando você é munícipe da população, se eu entrar ali eu mudo o Brasil, você não muda o Brasil. Aí quando eu fui candidato, eu pregava que ia mudar Ribeirão Preto. Fui eleito, não mudo Ribeirão Preto. O que eu posso mudar é meu gabinete. E ali dentro eu estou mudando. E porque você não consegue mudar nem a Câmara, se você quiser. Pelo menos eu não vejo poder para isso. Bom, comigo aqui o Tarlá também, que vai fazer a sua primeira pergunta. Sim, o Boni, muito conhecido aí em Ribeirão Preto como o Boni do vôlei, né? Dos mais íntimos também. Tem sucesso aí no esporte, na carreira esportista sua. Secretaria de Esportes. Quando virou o ano aí a legislatura, tava uma bagunça, teve até CPI aqui na casa, falando a respeito. Esse funcionário da Secretaria de Esporte depondo aqui. Você tem acesso lá hoje em dia? Mudou alguma coisa com a atual prefeitura? Olha, mudou porque o atual secretário faz parte de um grupo que nós montamos justamente para que haja uma mudança dentro do esporte, que é o Unisporte. Então o atual secretário, o Ricardo Aguiar, ele é desse grupo, é uma pessoa engajada no esporte, mas é claro que ele sofre limitações, como qualquer setor. Ele é subordinado a decisões de executivo, cabe a ele aceitá-las ou não, mas é subordinado. Porém, com certeza a gente sabe que ali ele passa por dificuldades também. Então, eu acho que é um caminho, é um diferencial, porque o que nós conquistamos dentro do esporte, por exemplo, um conselho deliberativo, estamos na elaboração agora de fazer uma fundação para tirar o esporte competitivo de dentro da secretaria. Na verdade, isso daí é para a gente tirar a gerência política. O que você quer falar com isso? Eu quero falar que o esporte, quando de competição, jogos regionais abertos, não pode estar ligado. O secretário é um cargo político, eu não vou falar que nunca vai ter, mas você não pode deixar essa pessoa à mercê o esporte à mercê de pessoas onde não tem conhecimento, como nós tivemos no passado muito próximo. Foi um verdadeiro catástrofe dentro do esporte de Ribeirão Preto. Então, se nós criarmos essa fundação onde a gente consiga tirar o esporte competitivo e colocar dentro de uma fundação onde você tem um diretor-presidente, que também ele é escolhido pelo prefeito, porém com nomes indicados por educadores físicos, pelo Conselho Municipal de Esporte, então você consegue mudar um pouco essa ingerência política. Então eu acredito que com essa nova administração a gente está podendo sim ter um avanço. E é um ganho, porque o prefeito assinou um conselho deliberativo. Ele sabe que isso é um dos maiores órgãos de fiscalização que você tem dentro da sua secretaria, e ele assinou deliberativo. Então agora a fundação é um outro passo. Não é consultivo, né? Porque não. Ele não apenas opina. Não, ele delibera. Ele delibera. E isso é um passo muito importante para você ver que o executivo quer mudança. A nossa mudança tem que ser na gestão pública esportiva. Não é só você mudar as peças, não adianta nada, porque amanhã depois volta às antigas peças e nós caímos nos mesmos erros. Se nós mudarmos a nossa forma de gestão esportiva, aí, se você botar um cara que não sabe tocar piano, para tocar piano ele vai passar vergonha, aí ele vai cair fora. Então, provavelmente no processo seletivo ele já nem entra mais. Legal. Paulo Bahia, também jornalista. Vereador Boni, prazer conversar com o senhor pessoalmente aqui no programa. Eu queria voltar um pouquinho ao desabafo inicial, né, quando a gente abre o programa, que o senhor fala sobre mudar Ribeirão Preto e acaba como mudar o próprio gabinete. Isso mostra um pouquinho do conhecimento que o senhor adquiriu nesses 2 anos. Nós estamos exatamente na metade da legislatura. Queria que o senhor dividisse essa experiência, né? O que fez o senhor mudar tanto de opinião assim, de mudar Ribeirão Preto para mudar o gabinete? O que o senhor ganhou de experiência nesses 2 anos? A visão que o senhor teve antes de entrar e agora fazendo parte da Câmara Municipal? Eu vejo assim, quando uma pessoa tem poder, é claro que você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Você pode conhecer um tirano também. Se a pessoa tem o poder numa canetada, ele pode mudar através de um projeto de lei, de forma radical, ou de um decreto, várias coisas. Talvez o meu jeito de pensar é um pouco diferente. Talvez você ande a passos de tartaruga. Mas com o tempo, por exemplos principalmente, que você vai dando,
Eu acho que é uma forma de mudar. Então, por exemplo, eu fiz uma forma de gestão, nós estamos falando de gestão pública esportiva, como o Tarlá perguntou. Eu falo de gestão pública administrativa dentro do meu gabinete. Então, eu adotei condutas onde, qual que é a palavra-chave hoje? Quando assume presidente, assume todo mundo, é corte de gasto público. Economia e respeito com o dinheiro público. Desde quando eu entrei, eu pensei como se eu não fosse um administrador, mas eu, uma pessoa da população, administrando uma verba que vem para mim. Isso ocorre muito no esporte, quando você tem um patrocinador e administrar dinheiro dos outros. Isso é horrível. Porque você deve satisfação o tempo inteiro, é complicado, às vezes você gasta com uma coisa que talvez não era o essencial naquele momento, às vezes até por inexperiência, então você tem justificativa. Então, qual que foi o meu objetivo? Meu gabinete, como mudar? Então, tem coisas que pode parecer bestas, mas faz uma diferença. Por exemplo, todos nós temos aqui telefone, onde você tem ligação ilimitada no seu plano. Aí eu te faço uma pergunta, e faço os meus funcionários do gabinete. Por que você usa o telefone da Câmara? Não vai usar. Se você tem ligação ilimitada do seu telefone, você vai usar o seu telefone. Eu que sou o vereador, eu uso meu telefone, mesmo o meu número ficando exposto a qualquer um, porque às vezes você sofre algum incômodo da pessoa ligar. Eu, graças a Deus, até hoje não tive isso. E eu ligo para a munícipe, ligo para todo mundo que eu tenho que ligar com o meu telefone. É uma medida que talvez pareça que não faz uma diferença significante. Faz. Porque a partir do momento que você economiza R$1, você está mostrando a justificativa de bem-intenção. Então eu vejo isso. É no papel, em tantas outras coisas. E foi o processo de transparência que nós tentamos fazer aqui dentro da Câmara mesmo, com a troca do software. Que é outra coisa muito importante, que isso para a Câmara, para mim, foi o maior up que aconteceu, mesmo conversando com ex-vereadores que esteve aqui, no caso Morandini, que eu converso muito com ele, é uma pessoa de muito conhecimento, respeito muito. E ele falou, Boni, tentamos muito mudar os sistemas ali dentro, o software, não conseguimos. E nós conseguimos. Então, por exemplo, o que eu falo hoje do meu gabinete, a Câmara, indiretamente com o software que nós temos, ela já vai falando também. Porque cada gabinete está se tornando um centro de custo. Se eu for lá no almoxarifado e pegar uma caneta, o custo dessa caneta vai cair para o meu gabinete. Bom, para as pessoas entenderem, você ficou responsável pela implantação de transparência, no caso com relação ao software. A Câmara não tinha um software adequado, as pessoas não tinham acesso, não tinham como saber nada do que acontecia aqui, é isso? No início... Vamos explicar bem para a população. Vamos explicar bem. O que estava acontecendo? Primeiro, eu tiro o chapéu para vários setores nossos da Câmara, porque eles faziam um serviço, não vou falar que é do tempo da pedra, mas obsoleto dentro da realidade quase nossa. Manual. Não, quase manual não. Era manual. Era manual. O RH nosso era absurdo. O Géser fez 120, não sei quantas exonerações na mão. Isso não existe mais. Ele fez na mão, o nosso RH, o Géser e tal. Ele ficou lá mais de um mês calculando com a planilha de Excel. Isso não existe, gente. Quando você vai dar baixa numa carteira hoje, você tem um sistema de computação de RH. Já está tudo lá. Está tudo ali. Ele teve que fazer na mão, porque quando ele usava o sistema que tinha, que era falho, vinha erros. Então, o que aconteceu? Quando a gente entrou e a gente começou a ser massacrado com prestar informações para a sociedade, eu fui incumbido pelo presidente, que era o Rodrigo na época, falou, Boni, como o Papa que está reivindicando 7 medidas de transparência, você vai ficar responsável, que o Papa é muito amigo meu. Eu falei, não, deixa que eu vou atrás. E o que eu fiz? Eu fui falar com as pessoas que mexem qual era o nosso problema. Quem que são? São os funcionários da casa. Sim. Problemas absurdos, com problemas que você tem aqui dentro da TV Câmara. Você sabe disso. Sim. Então, o que nós tentamos fazer? Vamos sanar primeiro os problemas aqui dentro para a gente dar as informações. Como que eu posso dar uma informação se eu não tenho a ferramenta? O cara mandou andar de bicicleta, eu não tenho a bicicleta, não adianta nada. Claro. Então, quando nós fizemos aqui, eu fiz viagens, tem até as atas das viagens que a gente fez com os funcionários daqui, ó. Fernando, Felipe, Thiago, Júnior, André, Varley, a André. Nós fomos em vários lugares para avaliar o quê? Sistemas, outro software que tinha para oferecer as informações que eram requisitadas através do ESIC, através dos munícipes. Nós tínhamos a informação, mas não tínhamos como colocar ela no nosso portal. Por quê? Porque o nosso software não tinha como dar essas atualizações. Então, nós precisávamos mudar a nossa ferramenta. E isso foi um passo que o próprio Morandini falou, Boni, o que vocês fizeram foi um avanço muito grande, que ninguém mexia nisso. Quando que tinha-se uma interligação de setores, o RH interligado com o financeiro com almoxarifado, hoje todos os setores nossos são interligados. Quando você entra com um processo de licitação e faz uma compra, esse produto já é girado em todo lugar, até o seu produto final, se for o gabinete do vereador. Você fica sabendo.
Assim como o nosso projeto legislativo, o nosso software que tem do legislativo, que é uma plataforma free, a gente quando contratou o OpenLegis, hoje nós temos um processo que a gente se identifica onde é que está. Nós temos uma coisa, eu já até falei com o atual presidente, a nossa Câmara ela pode ser a segunda do Brasil totalmente digitalizada. Hoje nós só temos a CIS, que tem o mesmo software que a gente utiliza, o OpenLegis, e se nós mudarmos duas leis, inserimos dentro do nosso regimento interno, comprarmos o token, nós vamos ser a segunda Câmara do Brasil totalmente digitalizada. E os funcionários que estiveram lá com a gente, o Thiago, tu falou, Boni, o nosso papel vai passar praticamente a zero. Isso, por exemplo, em termo funcional para um vereador, o que significa quando a gente tiver tudo isso instalado? Você vai estar na rua, um munícipe faz um requerimento, você pega lá o seu laptop, você faz o requerimento, na hora, faz a assinatura eletrônica, você já mostra para ele, ó, seu processo é esse aqui, ó, anota o número, vamos acompanhar como é que vai ser feito. Okay. Além da praticidade, a questão sustentável, né, Boni? Não, tudo, mas envolve tanta coisa, e é simples, são coisas simples. Uma coisa que me chamou a atenção e eu fiquei eu tiro muito chapéu para os funcionários da Câmara dentro dessa mudança, porque sem eles não ocorreria. Fizemos várias reuniões com várias empresas que vieram aqui, Sinos, a Beta que veio com a CSM, várias vieram aqui. E para dar demonstração, os funcionários participaram, opinaram, e depois foi feita uma licitação. Então e quando nós ganhamos essa licitação, quando abriu o pregão do valor final, nós tivemos uma redução de mais de 60% em cada software. Olha aí. E eu lembro da comemoração dos funcionários. Então, tem muita gente vestindo a camisa nisso. Eu acho até injusto você falar, é isso, é esse que fez ou aquele que fez. É todo um processo. Eu só me sinto muito orgulhoso que eu fui a pessoa incumbida para correr atrás disso. Tomei muita paulada, fui uma pessoa várias vezes criticada com pessoas aqui de dentro do Legislativo de forma leviana, de forma desonesta, mas a resposta está dada. Tivemos agora pelo ENCLA uma nota 10, onde nós tínhamos nota 3. O sistema nosso de OpenLegis, da CMCM da Beta, por exemplo, foi implantado em Itápolis. Itápolis tinha uma nota de 4,2 no portal de transparência, foi para 9,6. Então nós sabíamos que só a mudança do software e a instalação já nos daríamos um up nesse ranking muito grande. Explicando para a população que esse ENCLA que você disse é um relatório do Ministério Público, né? Que dá uma nota para o portal, se ele é transparente ou não. Ele tem um relatório onde você aplica dentro da Casa Legislativa e você vai obter um número de pontos. E o nosso ranqueamento foi de nota 3 para nota 10. Quer dizer, a Câmara hoje é totalmente transparente. O que mais precisar pode pedir, que a gente está tentando fazer. Claro. Hoje, porque assim, antigamente você solicitava determinada forma. Você lembra, o Sérgio e os demais que estão aqui, os repórteres, o quanto a gente foi massacrado para ter que expor salário de funcionário, salário nosso, custo de pagamento. O nosso software não comportava isso. Era complicadíssimo você colocar, porque às vezes ia uma informação de forma aonde, por exemplo, você não tinha o detalhamento de qual era realmente aquele ganho ou de qual realmente era aquele gasto. Você via só um produto final. Então era até complicado. Hoje o nosso software ele mostra as licitações, as notas, como foi feito, quem entrou, como ocorreu. Está tudo lá. Está tudo lá. Às vezes ainda a gente não consegue, porque o que ocorre muito, é uma solicitação muito grande dessas entidades civis, que eles querem uma forma talvez mais simples de você acessar. Mas às vezes o mais simples, assim, nós estamos passando por 4 cliques para você chegar em determinada informação. Talvez ele quer em 1 ou 2. E às vezes isso, o software, o processo da técnica de informar não nos permite. Então tem que mudar toda essa parte operacional. Mas a informação está ali. Bom, nota 10 já foi dada. Ótimo. Vamos lá, Boni. Você citou aí, vou pegar um gancho. Você é muito amigo do Papa. O Papa é um colega seu de partido, da rede. Mas muitas vezes eu já vi aqui vocês votando diferente. Durante a sessão. De forma diferente. A gente vê que tem uma certa independência na rede para isso. Eu, como trabalho no Legislativo, muita gente chega para mim e fala assim, eu sou contra partido político. Eu acho que o partido político tinha que acabar. Porque é isso que criminaliza a política brasileira. Você é contra partido político? Você acha que tinha que extinguir? Eu vou te fazer uma colocação que você falou, eu já subi no plenário, falei. Então, telespectador que estiver ouvindo, por favor, ouça, que não é acabar com o partido político.
Partido político, infelizmente, é necessário dentro da sistema que a gente tem, que a gente tem essa metodologia, você vai precisar de um partido político. Apesar que eu sou a favor de você ter uma candidatura sem partido. Independente, e depois você vai ser obrigado a escolher um partido. Porque isso faz parte também da legislação, é até um procedimento normal. Mas, por exemplo, eu e o Papa, ele principalmente me conhece, eu conheço ele. Nós, democraticamente, eu acho que isso é a grandeza do ser humano. Se todo mundo gostasse do azul, que seria do amarelo. Certo. Então a gente pensa de forma diferente, isso não cria empecilho nenhum tal. Agora, o que eu quero deixar a mensagem bem clara para você, telespectador que vai estar assistindo, e eu já subi no plenário e falei, você falou do partido. Todo mundo vota na pessoa, não é pelo partido, né? Ela vota porque a pessoa é honesta, porque ela é íntegra, porque ela tem moral, porque ela tem ética, como muitos falaram para mim. E isso eu acho que são características que nem seria para votar um político. Porque isso para mim, meu pai me ensinou que são qualidades de ser humano. Isso é qualidade de ser humano, né? Mas tudo bem. Agora eu vou falar para você, quando você for fazer a próxima eleição, vê se o seu vereador, que você já votou nele, você votou por qualidades morais, técnicas e éticas, vê se ele votou alguma vez falando assim, hoje eu vou votar seguindo diretrizes partidárias. Isso para mim, no meu modo de ver, é uma omissão. Porque é difícil, às vezes eu subir ali, você ter 20 votos de uma coisa e você juridicamente, seu jurídico, depois de estudar, não é uma coisa que você tirou da caixinha, não. Você estudou, você viu e realmente você não pode votar naquilo. Aí você vai falar para o cara que você vota errado, ou vota errado não, você vai assumir determinada situação porque eu estou seguindo diretrizes partidárias. Ótimo. Se você seguir diretrizes partidárias, estou falando agora, fala para a próxima campanha que no momento de decisão, que você tem que ir lá e tomar uma decisão drástica, fala que você vai seguir diretrizes partidárias, e não sua ética, sua moral, as suas condutas normais de ser humano. É porque exatamente o que eu ouço é isso. As pessoas elas falam, mas eu voto na pessoa, eu não voto no partido. Meus amigos falam, a gente discute muito política, logicamente porque eu sou servidor da casa. Eles falam, eu não voto em partido, eu voto na pessoa. Tem dois viés. Um foi esse que eu falei. Vê se essa pessoa, na hora que vai votar, ele vai chegar e falar assim, não, estou seguindo diretriz partidária. Eu não votaria numa pessoa jamais que falasse isso uma vez. Porque não vão me ver falar isso. Eu posso errar, mas erro do meu jeito. Posso acertar, mas eu acerto do meu jeito também. Agora falar, o partido quer que faz isso. Por que o partido quer que faz isso? Tem algum interesse o partido? O meu interesse é um só, é a população. O interesse do partido é maior do que da população? Aí quando você falou, eu até perdi a linha de raciocínio, que um viés é esse de você ver a situação de votar. Votar a diretriz. Dentro do que você acha correto. Mas tinha uma outra situação que, a hora que você falou, me despertou, daqui um pouco eu lembro, eu vou te falar. Vai lá, Bahia. Bom, a gente falou bastante sobre transparência, né? Sobre essa aquisição do software. Eu queria saber de você, como é que é chegar, né, a sua primeira legislatura numa casa que vem com uma herança da última legislatura? Tivemos problemas com corrupção, com o Ministério Público, com a Polícia Federal. Você acredita que chega numa legislatura mais pressionada, talvez a mais pressionada da história de Ribeirão Preto? Essa agora? Não, a pressão eu vejo igual ao jogo. Você vai ter sempre. Com um adversário forte, fraco, existe já uma pressão natural. O que eu vejo é uma maior visibilidade e uma maior penetração dentro para ver assim, aonde você está errando também. Agora, quem tiver culpa no cartório, que se preocupe mais. Agora, as condutas, a pessoa normalmente mantém aquela linha de raciocínio que ela tem. Agora, o que você falou, a Câmara hoje, ela é mais visada, até mais do que o Executivo, eu acho, em Ribeirão Preto, apesar da nossa ex-prefeita também estar presa, né? Mas eu vejo a Câmara de uma forma, assim, drasticamente analisada. Todos os contextos. Então, isso é uma herança que nós herdamos da passada. Mas nós herdamos uma herança também interessante. Nós podemos mudar esse visual. Nós podemos ser um fator de diferenciação. Entendeu? Para mudar esse aspecto. E não só pensarmos que, não, o outro era corrupto, não sei o que, ficar metendo pau nos outros. Eu prefiro nem falar da outra administração. Eu prefiro, em vez de apontar o problema, eu apontar a solução para aquele problema. Bom, a gente falou muito de transparência e tal. É lógico que todo mundo quer transparência, mas no momento que o pessoal está querendo é menos buraco. Cidade mais bem limpa, bem arrumada. Bem arrumada. E a gente até dizendo assim,
caramba, volta a Darcy Vera, porque a coisa tá feia. As lógico que isso é um absurdo, é apenas uma maneira da pessoa desabafar e dizer que a coisa tá ruim. Bom, as chuvas Como voltam os tudo buracos, isso? né? A verdade é isso. Eu vejo assim, eu vou te dar uma situação que me incomoda, por exemplo. Eu sou uma pessoa, às vezes na câmara, na escola, você fala, como é que foi o negócio da sua campanha? Eu falei, a minha propaganda de campanha foram 56 anos de vida. O que eu fiz minha vida inteira, eu falei, as pessoas viram como eu era e votaram em mim. Então, o que eu te falo, por exemplo, quanto a situação dos buracos? Porque assim, eu tô ali, eu tenho esse meu lado. Quando alguém quer me agredir, o que eles falam? Eles não vão falar, o Boni é isso, é aquilo, porque se eu filmar, eu meto um processo em cima. Que a pessoa vai ter que provar, como já fizemos com pessoas que esteve ali dentro e perdeu. Porque aqui é uma casa que eles falam que é do povo, mas de povo educado. Como nós, vereadores, precisamos também ser muito mais educados que às vezes estamos sendo, mas temos que ser educados. Então não pode uma pessoa chegar ali e toda a minha carreira que eu tive, não só esportiva, mas como pai, como marido, como tudo, e o cara vem ali, me coloca dentro de um balaio e me denigre com tudo. É a mesma situação do prefeito. Então, por exemplo, você não pode generalizar ele em 2 anos. Você acha que você vai arrumar em 2 anos o que aconteceu nesses últimos 8? Não vai. Ele não vai porque pelo seguinte, você vê, olha só o que nós estamos arrecadando e o que nós estamos tendo que pagar. Eu juro por Deus, eu jamais queria estar no lugar desse prefeito. Ele não vai fazer multiplicação de pães. E se ele fizer, ele vai para a cruz. Você pode estar certo. Então, eu vejo assim, problemas tem. Eles só reevidenciaram novamente. Agora, eu acho assim, para você dar algum exemplo, você fala, então o prefeito ele está isento de tudo. Não, não está. Porque o prefeito ele teria que dar exemplo de quase tudo, vamos dizer assim. Uma coisa, por exemplo, que eu vejo, que o pessoal, toda vez que fala de custo e buraco na rua, o nego pega no pé, é o gasto com publicidade na prefeitura. Tudo bem que ele precisa vender o peixe dele, eu acredito isso, como todo mundo aí vende o seu. Mas é duro, se você vê quanto ele gasta em publicidade, o valor, e que todo mundo fala, eu nunca subi ali e falei, estou comentando aqui para dar uma referência. Sim, sim. Então, para você falar assim, não temos dinheiro, igual eu venho aqui, nós não temos funcionário tal que todo mundo trabalha. Eu venho e te apresento 2 ou 3 funcionários que são tipo fantasma tal. Já caiu por terra toda uma teoria. Então ele vai sofrer essa crítica, por quê? Porque tem lacunas ainda que ele não conseguiu arrumar. Então tem setores hoje, eu não sei como era antes, mas eu elogio muito. O papel do Sandro Scarpellini eu estou achando fantástico, as mudanças que ele está fazendo dentro da saúde, estou gostando. A atenção que está tendo e mesmo um tanto buraco, tanta coisa, o Daerp tem feito um trabalho muito bom, tem atendido a gente. Agora, tudo tem suas limitações. Não estou aqui defendendo o prefeito, não. Estou falando se eu estivesse no lugar dele. Porque várias vezes eu vou em todas as reuniões financeiras, vejo os balancetes, não é uma situação cômoda, é difícil. Entendeu? Agora, vamos fazer uma crítica, por exemplo. A gente vai e fez essa lei que mudou um aspecto do IPTU. Você viu o IPTU de umas pessoas que estão chegando? Vai quebrar umas pessoas. Como é que você pode fazer um negócio desse? Que é aquela área que tinha 10 mil metros, agora você calcula ela pela área de construção, dentro de 10 mil metros, ele tem que ter uma porcentagem de construção, senão é dada a outra como área. E o IPTU vai lá para cima. Tem gente que tinha IPTU de 3 mil, tá vindo 14, então pera um pouquinho. Então, o que mais pega, vereador, deixa eu interrompê-lo aqui, é o seguinte. Num dado momento, a prefeitura disse que tinha um superávit. E quando fala isso para a população diz assim, então o problema acabou. E aí a população não vê isso retornando. Mas o problema... Congeladoria e tudo mais, e passado alguns meses o prefeito diz, estamos quebrados. Você sabe o que foi o superávit que ele falou? Propaganda. Foi propaganda. Porque ele teve um superávit perto do que ele ia receber. Por quê? Porque ele vendeu a folha de pagamento, teve um monte de coisa, um aumento que teve significativozinho na época do IPT, algumas coisas. Então ele teve um superávit. Só que ele não falou qual que era a dívida que ele tinha pendente. Então ele quis mostrar que conseguiram ter um superávit. Teve. Mas ele tinha que pagar as dívidas e não sobrou nada. Ele fez a propaganda só do lado bom. Só que ele não mostrou o outro lado querendo dizer, nós tivemos superávit, economizamos, produzimos, não sei o que tal, em 320 milhões, tá? Só que tinha uma dívida disso aí praticamente. Houve um erro de estratégia. Não, estratégia, o que eu te falei? Foi marketing. Porque o dinheiro que foi vendido, por exemplo, a folha de pagamento, não veio um centavo para a prefeitura. Foi tudo para o IPM. Porque esse não falou. Bom, perguntas?
Fazer uma última pergunta para o Boni. Você falou muito em questão de gabinete, né? Para mudar a realidade, você tem que mudar primeiro a sua realidade, que é o seu gabinete. Mas também é preciso mudar a cabeça da população em relação ao que faz o vereador, né? As pessoas confundem muito o vereador com assistencialismo. Não, eu sou contra assistencialismo. Eu sou totalmente contra. E como vou te falar, convencer as pessoas de que aqui não é lugar de enviar lista de material de construção, que acontecia muito, a gente já sabe disso. Pedido de cesta básica. Pedido de cesta básica. No meu gabinete, vê e se afins. entra. Então, vê se entra alguém no meu gabinete pedindo para pagar a conta de luz. Não entra ninguém. Nem xerox você entra para tirar. Um dia eu estava no meu gabinete e o regimento interno fala que você não pode fazer xerox. E um rapaz chegou e falou assim: olha, eu queria fazer xerox aqui do currículo, não sei o que, tal. E eu estava ali em pé, né, do lado do meu funcionário. Acho que o rapaz não tinha me visto, eu estava bem assim. E aí o meu funcionário falou: olha, o regimento interno não permite fazer isso. Tá, mas tem lugar aí que faz. Eu falei: então você vai, porque aqui não faz. Aí o cara olhou para a porta do meu gabinete e falou assim: aqui no vereador Boni é bom saber, porque eu não vou votar nele. E eu estava ali, eu falei: meu amigo, você não vota em mim. Eu sou o vereador Boni. Você está pedindo uma coisa que é contra a legislação aqui dentro. Eu não vou fazer. Então, a pessoa, igual que você falou, o assistencialismo e olhar para o umbigo é um mal natural que eu estou vendo da sociedade. Entendeu? Se eu presenciar uma pessoa que eu conheço, ou vejo uma pessoa com necessidade, eu vou lá e ajudo, é uma coisa. Agora as pessoas vêm, eu vejo pessoa aqui, que vem pedir a conta de luz, vai passando de gabinete em gabinete. Pede a mesma luz. E da outra. Gente, como é que pode um negócio desse? Você cria um vício na pessoa. É a cabeça do povo, né? Não, então, aí, por exemplo, eu te falo uma outra coisa. Eu até acho que o povo tem razão em algumas coisas, igual, por exemplo, eu fiz alguns cortes e condutas dentro do meu gabinete. Todo mundo, parabéns, um exemplo a ser seguido. Eu falo, você não faz mais que sua obrigação. Aí você pergunta para ele assim, o que é obrigação? Obrigação sua é um negócio que é da sua vontade ou está na lei. Você é obrigado, então está na lei, por exemplo, é uma coisa legal. Está na lei um monte de coisa que eu abri mão. E está na lei. Agora, eu sou obrigado a abrir mão da lei? Então, os caras não têm reconhecimento de nada. Se você faz, é natural. Eu acho que você tem que estar bem com você e seu perfil de eleitorado. Se você pensa em campanha. Porque quando eu falo perfil de eleitorado, são meus amigos. Porque as pessoas que votaram em mim, eu vou te falar, 90% são amigos meus. Então, se um dia acontecer alguma coisa que me cause alguma lesão, o meu problema não é político, perder o cargo. Isso aí, para mim, não é o que é o menos relevante. São meus amigos. E como eu vou poder olhar no olho dos meus amigos, no olho da minha família e justificar um ato leviano, um ato... Isso que eu acho que é o pior. Então a população, quando vem ali, eu acho que eles já sabem onde eles vão. A população sabe quem procura. Vamos falar então um pouquinho de um assunto que você entende bem e domina, que é o esporte, né? A gente possui 3 equipes atualmente em Ribeirão Preto de alto rendimento, que é o vôlei e a dupla Come Fogo no futebol. Que forma que essas equipes, essas entidades, elas podem ajudar no modelo de ação social, de fomentar a população de Ribeirão Preto, a prática de esportes, até de maneira social, a pessoa ingressar no esporte, tentar uma vida através do esporte? Qual que é a importância, a responsabilidade e a ajuda que a política, tanto executivo quanto legislativo, pode dar para ajudar a fomentar esse espírito esportivo na cidade de Ribeirão Preto? Olha, a fomentar o espírito esportivo são os resultados. Isso daí é o que mais anima qualquer cidade. Então o vôlei está ganhando, tá bom, começa a perder, o negócio não tá bom. Aí você falou uma coisa que eu fico muito preocupado, que é o seguinte: nós temos 3 equipes de ponta, o que elas estão fazendo pela sociedade em termos de formação? Eu não vejo nada. A não ser o estímulo da vitrine. Mas como assim, não vê nada? Tal? O que seria preciso? Eu hoje vou te falar assim, se eu tivesse dentro de uma administração esportiva, como eu já tive em várias, vou citar o exemplo do vôlei. E cabe-se dizer aqui bem claro que o Zé Roberto falou de futebol. Futebol não é esporte no Brasil. Futebol é uma religião. Então eu nem vou falar do futebol, eu vou falar do caso do vôlei. Se você hoje tem um patrocínio, por exemplo, para tocar uma equipe de vôlei, um exemplo, 10 milhões. Eu jamais, no meu projeto, eu colocaria os 10 milhões no vôlei, todo. Por quê? Porque você está afadado, eu vou te dar exemplos. Nós tivemos 2 anos de vôlei na AMIL em Campinas, gastando mais do que esse valor na temporada. 2 anos, aí acabou, que legado nós deixamos? Nada. Não deixamos legado nenhum. Então, se você tivesse esses 10 milhões, investido 9, e 1 milhão você pôr na base, para formação, gente, 1 milhão bom, não vou nem falar, é muito dinheiro
para fazer formação. Aí você fala, então vamos fazer escolinhas, vamos não sei o quê. Hoje eu estou vendo que o caminho está errado, nós estamos na contramão. Porque mesmo as escolinhas, elas se tornam um pouco mais seletivas. Onde é o lugar que você pode ter um processo de inclusão em esporte de forma generalizada e sem exclusão? Na escola. Nós temos que entrar na nossa formação, isso é um dos passos que depois da fundação, é um outro processo que eu já tenho montado, que nós temos ir para dentro das escolas. Formação de esporte escolar. Eu fui para a seleção brasileira porque eu aprendi vôlei na escola. As escolas hoje possuem estrutura, tem quadras poliesportivas. Você acabou de falar o problema que nós temos se você monta uma escolinha, que eu acho um absurdo até hoje nós recebemos emenda para ficar reformando quadra, construindo quadra. Gente, Ribeirão Preto tem quadra abandonada para todo lado. É verdade. Pelo amor de Deus, quando vem me falar que vão construir mais quadra, o Boni não sou contra, não, eu sou a favor de fazer a coisa funcionar. Se vem, para que você vai construir outra quadra se tem 10 abandonadas? Pega uma, duas, revitaliza. E onde que você tem isso, essa solução? Na escola. Então você pega hoje, a maioria das quadras hoje nas escolas já são cobertas, você tem o professor. O que nós precisamos fazer? Criar uma metodologia única de trabalho para o vôlei, para o basquete, para o handebol, para o atletismo, para as modalidades. Dar capacitação melhor a esses profissionais, como uma vez eu fiz com o voleibol há 5 anos atrás, e o vôlei melhorou dentro das escolas. E você precisa o quê? Depois você dá um up para o professor, já está tendo agora turma de treinamento nas escolas. O professor que vai para a turma de treinamento, ele tem um up no salário que é normal, e é muito menor do que se você contratar um professor para ser monitor. É muito menor do que se você ter que manter aquela quadra lá na periferia. Você mantém aquela quadra quando você já pegou 3 escolas daquela região e você tem uma demanda alta e você tem atletas dali que não comportam para uma cava do bosque, que seria o produto final. Então você pega aquela quadra, faz dali um núcleo de treinamento. Aí sim essa quadra. Agora você tem 10 quadras fora das escolas, 10 abandonadas. Tá? É até perigoso. Se tornou de forma até perigosa. Porque eu fui ver quadras que estão perigosas para criança tá ali. É, para a prática esportiva. Boni, o pessoal está desesperado ali que já acabou o nosso tempo. Oh, 1 minuto para você falar qualquer coisa aí que de repente a gente não perguntou e é importante para você. Olha, eu só queria que a população, antes de fazer as críticas, adquirisse um pouco mais de conhecimento no assunto para saber por que determinada decisão está sendo tomada. Foi como o Tarlá mesmo falou, às vezes a pessoa vem buscar um assistencialismo e a gente não faz isso, ela não sabe por quê, porque a gente está querendo o melhor para ela. Não é o assistencialismo que vai tirar uma pessoa da miséria, é o trabalho, por exemplo. Então eu gostaria que as pessoas, quando tem uma votação, procurassem saber um pouco, e não é difícil, entra no site, liga nos gabinetes. Eu nunca deixei, um dia eu lembro, só para rapidamente, uma votação que teve aqui com o pessoal da educação, e eles criticando minha votação, criticando, na hora que saiu eu falei, chamei todos, falei, vai no meu gabinete, falei, isso aqui que foi votado é inconstitucional, o Ministério Público já de São Paulo já deu que é inconstitucional isso daqui, então acaba o assunto, não tem discussão. Legal, então, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos ter um programa só para falar de esporte, porque a gente, além dele gostar muito, são explicações que a gente precisa se inteirar. Tá bom, Boni? Eu que agradeço a todos, ao Paulo, o Tarlá e você, Sérgio. Tá bom. E você que está nos assistindo, continue com a nossa programação. Tchau.